que são esses pecados que ele pagou na cruz e como que isso chega em nós hoje? Como que eu sou beneficiado, entre aspas, por essa crucificação dele? Não é pela crucificação. A crucificação é um presépio. Não é? Ele foi crucificado e naquele tempo, às vezes, o Império Romano, quando estava furioso, chegava a colocar 500 cruzes, uma do lado da outra, num caminho entre a Galiléia e Jerusalém, para todo mundo que passasse ver o signo da miséria romana se você transgredisse. Quando tinha sedições, tentativa de revoluções. Então, cruz era o que mais tinha no Império Romano. E como os judeus estavam sempre em estado de rebelião contra Roma, tinha muita cruz para judeu. Então, a cruz é só uma coisa que não foi inventada para Jesus, já estava lá séculos antes e continuou depois. O conceito do Evangelho não é sobre crucificação, é sobre a cruz como um conceito teológico de que aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por todos nós. Do primeiro ser humano, Adão, o Adão arquetípico ou qualquer outro ser humano com consciência de si, até o último ser humano que vier. Então você está dentro desse favor. Você só não sabe disso. Mas você está coberto. E se você crê, o benefício é todo teu. Você não tem que andar de joelho, não tem que fazer o caminho de Compostela, não tem que pagar preço nenhum, não custa dinheiro nenhum. É simplesmente crer que já está feito. Agora, o que acontece é que você viu que ali ao lado de Jesus na cruz tinham 2 malfeitores morrendo. Tinha um cara dizendo, se tu és o Cristo, Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Qual é a tua? Que poder é esse? Para que serve isso que tu fazes? Ressuscitas mortos, curas doentes, faz isso, aquilo e não consegues te salvar a ti mesmo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Aí o outro olhou e o outro enxergou. Porque enxergar é que é o milagre. O milagre é discernir. Tinha um do lado, na mesma distância, quase mão com mão, sem vir entender nada. E com ódio até, da inoperância de Jesus. Aí o outro olha e diz, que isso, cara, você é louco. Tu nem ao menos reconheces. Aí olha e diz, nós estamos aqui por causa do que os nossos atos merecem. Mas ele nenhum mal fez. Aí virou para Jesus, olha só como é que é instantâneo, é um abrir de olhos, é um lampejo. Ele olhou e disse, Jesus, lembra-te de mim quando tu voltares no teu reino. Porque ele tinha uma teologia escatológica judaica. Os judeus criam que você morria, ficava no pó da terra, e lá, sabe lá Deus quando, um dia na ressurreição dos mortos, você ressuscitaria para um juízo final, e era assim que os judeus entendiam a escatologia deles, sobre escatologia dizendo respeito às últimas coisas da existência. Mas ele, que cria assim como um judeu, disse, lembra-te de mim quando tu voltares no teu reino. Lá quando tu vieres, lembra-te de mim. E me bota do lado certo da vida, por favor. Aí Jesus olhou para ele e disse, não, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Sem batismo, sem igreja, sem classe de catecúmenos, sem doutrinação. O cara não sabia de nada, ele só sabia que aquele que estava ao lado dele tinha o poder de colocá-lo aonde ele jamais iria por conta própria. E tinha o poder de perdoá-lo, porque ele estava arrependido. Arrependimento é que muda tudo, é essa metanoia, é a palavra arrependimento, mudança de mente. Metanoia é a projeção da mente para uma perspectiva superior. A noia de mente. E a meta dessa projeção de uma mente nova, que foi o que acometeu o cara. Então, é isso.
para qualquer um, em qualquer lugar da Terra, em qualquer fase, em qualquer geração. Mas isso não abre aquele precedente, aí eu posso pecar à vontade? Não, você não consegue mais. Esse é que é o milagre. Quando você entende isso, quando esse amor te invade, é igual você ser apaixonado pela sua mulher. Aí, cara, podem passar as mais gostosas do mundo, peladas, deliciosas. Você não quer comer mais ninguém. O teu negócio é com a tua mulher, é com ela. Só que eu estou usando um exemplo pobre. Uhum. Nesse caso aqui é um casamento com a sublimidade eterna. Eu, por exemplo, era um mulherengo safado que comia 2, 3 por dia. Era uma avidez por mulher maluca. Um dia que eu pegasse uma só, estava faltando, tinha que ter. Assim, ginecologista nenhum conhecia tanta pepeca quanto eu e tal. Aí eu vou e toma tudo que é droga e bate na rua, jiu-jitsu, briga, cacete, quebrava a cara, internava a gente, quebrava braço, perna, não sei o quê, um bicho ruim. Até que um dia eu fiquei cara a cara com esse amor. E quando eu olhei esse amor, eu me senti perdido. E a sensação que eu tive é de que eu era uma estrela cadente, solta no espaço profundo, sideral, sem centro gravitacional, viajando na direção do infinito gelado e oco. Aquela agonia me bateu e eu falei, tem compaixão de mim, me salva, eu não quero viver assim. Essa existência que eu tenho é podre, eu não quero morrer assim, me ajuda. E num desespero enorme eu voltei para casa, eu estava pensando em suicídio todo dia, voltei para casa, me ajoelhei de madrugada e fiz a minha primeira oração. E falei, Jesus, a minha mãe e minha avó vivem dizendo que tu vieste ao mundo buscar e salvar gente perdida. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu sou o cara ideal para ser achado. Por favor, me acha. Aí eu consegui dormir de 4 da manhã até umas 6. 6 horas eu fui acordado, lúcido, mas sem nenhum domínio sobre os meus membros. O braço ia para onde eu não queria, as pernas, um grito lancinante de uma angústia que eu nunca tinha experimentado na vida. Meu pai ouviu no quarto dele, e isso foi em Manaus. Eu tinha voltado de Copacabana para Manaus de novo, pela segunda vez. Ele ouviu o grito, entrou no meu quarto, me viu sendo jogado de um lado para o outro, sem nenhum controle sobre mim, os olhos esbugalhados, um desespero infernoso. E aí ele falou mansamente, eu não gerei filhos para serem habitação de demônios. Eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. Fica livre, meu filho. Aí aquilo saiu de mim, eu voltei a mim, ao meu domínio próprio. Ele me levou para a cama dele, eu dormi lá. E naquele dia ele me chamou para conversar. E eu não sei se da outra vez que eu estive aqui eu contei essa história, de que eu saí dali de casa, meio-dia, peguei minha moto, fui para o meio do mato, e aí corri uns 5 quilômetros, encontrei um Igarapé. Eu já tinha sido batizado na Igreja Católica e na Igreja Presbiteriana quando era criança. Eu falei, de batismo de religião eu já estou cheio. Agora é minha vez, somos eu e tu, Jesus. Aí aquele igarapé amazônico límpido, com aquela cor de chá transparente, maravilhoso, singrando a floresta, eu caí de costas ali, em nome do Pai. Fui lá no fundo e voltei, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Fiquei tomado de uma alegria, de um gozo que não tem trepada na vida que te dê esse prazer. Tudo vira brincadeira.
aquele gozo na alma, na mente, no espírito, uma sensação de reconexão com tudo que é verdade, com tudo que existe, até com a natureza, aquele vínculo. Me senti vivo pela primeira vez, como se eu tivesse de fato nascido de novo. Aí saí correndo naquela alegria e dali em diante começou a minha vida de pregação. Eu não consegui mais parar. Nunca mais as mulheres passavam lá na porta de casa com aquelas motos, com aquelas bundas lindas. Cara, vamos lá, cara, se a gente já não sai há uma semana. E eu saía com quem ia passando. Eu era muito conhecido na cidade toda, então era uma facilidade para mim. Aí eu ia lá fora e dizia, olha, eu não estou mais fazendo isso. O quê? Você parou de trepar? Aí falei, não, eu só vou trepar agora com a mulher que eu amar. E como eu não amo ninguém, você é só gostosa, então eu vou lá te comer. Você tem tudo gostoso. Eu gosto de comer de cima para baixo, você todinha. Mas não estou mais afim. Mas como é que funciona isso? A partir do momento que tu começa a crer e tem essa fé, é impossível? Não Ou é impossível. A vozinha do capeta ainda fica ali? Ele fala. Agora, você ganha um poder de dizer não. Uma coisa tão sublime entra em você que é como você trocar um manjar por bosta. Vocês ainda não vão voltar a comer bosta. Porque você provou uma coisa tão maravilhosa, tão de outro mundo. Você passa a respirar um oxigênio da eternidade. Uma coisa completamente nova toma conta de você. E essa alegria existencial. Para um cara que queria se matar todo dia, de repente eu fiquei cheio de Deus, cheio de Cristo em mim. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Tinha tentação? Tive várias. O impulso do pecado, ele tá em todo mundo. Está em todo mundo e se você alimentá-lo, ele fica malhado. É igual exercício. Você vai para a academia todo dia, você fica saradaço. E você alimentou uma musculatura. Eu passei a alimentar uma outra musculatura, diferente. Meu pai me ensinou a jejuar, a orar e a ler o Novo Testamento. Eu li tanto o Novo Testamento que eu fiquei com o Novo Testamento de cor na minha cabeça. Eu era capaz de alguém dizer, cita a carta de Paulo aos Efésios. Eu me levantava, são 6 capítulos, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, fechava o olho, o texto estava todo na minha cabeça. E assim a Bíblia inteira. Você vê que eu vou para os lugares, eu não levo Bíblia porque eu não preciso, ela está dentro de mim. Tá no hardware já. Tá rodando aqui o tempo todo. E é poderoso. Agora, eu fui exercitando. Então, é um poder extraordinário. Te ensina a viver e te capacita. Te enche. Ele disse que viria sobre nós, os que crêssemos, o Espírito Santo. E nós nos tornaríamos testemunhas do poder de Deus na Terra. Agora, eu estou falando de quem vive isso para valer, não estou falando de religião, não. Religião não tem nada disso. Bianca, tinha pergunta? Tinha levantado a mão?